Então tá joia. Então vou começar aqui esse encontro síncrono de inglês instrumental. Eu vou disponibilizar essa gravação depois também via YouTube, né? Para quem estiver assistindo depois, bom dia, boa tarde ou boa noite. E quem está aqui comigo, obrigado pela presença e boa noite. Pessoal, eu vou nesse encontro falar um pouco do inglês instrumental e fazer um panorama da Agenda 1. A ideia dos encontros é sempre trazer algo ali, esse resumo da agenda, comentar um pouco e alguma coisa complementar. Nesse encontro de hoje, eu vou focar na apresentação mais do que é o inglês instrumental e depois fazer esse comentário da Agenda 1 e falar um pouco do fichário, do fórum, enfim, tá? Então, eu sou o professor Vinícius, né, de inglês instrumental, me apresentei para as turmas lá nas aulas de apresentação, já trabalho bastante tempo aqui no online, acho que desde 2019, se eu não me engano, e eu sou professor de inglês há muitos anos, né? Sou formado em letras, também tenho uma formação em filosofia, fiz um mestrado e um doutorado na área de inglês, e trabalho com inglês em diversas frentes, já trabalhei também em diversos locais, empresas, enfim. É, e é isso, basicamente. Eu deixei alguns recados já lá na aula de apresentação, mas não custa relembrar. Os correios Tex eu sempre tento responder o mais breve possível. Meus horários de mediação enviei via Correio Tec para vocês também. É, e a nossa disciplina, outro ponto que é importante também relembrar é que ela é quinzenal, tal qual comunicação. Por quê? Porque justamente o inglês, a comunicação e a disciplina de ética que vocês vão ter no módulo 3 são disciplinas que a gente chama de disciplinas que vêm complementar a formação técnica de vocês, né? O inglês eu não preciso nem dizer da importância dele para o mercado de trabalho, para a área de desenvolvimento de sistemas, de tecnologia da informação no modo geral. É uma disciplina que não é só para inserção no mercado, mas também para ampliação da capacidade profissional de vocês, porque muitos dos materiais de estudo, dos fóruns, das pesquisas que vocês vão fazer sobre programação, desenvolvimento de sistemas, estão em inglês, né? Eu trabalhei muito tempo em empresa de TI e era um relato constante dos alunos e, enfim, vocês sabem melhor até do que eu. Dito isso, como eu falei que a disciplina é quinzenal, ela tem esse caráter um pouco mais lento do que as outras disciplinas, a gente vai fazer um panorama que não vai cobrir, obviamente, tudo que tem de inglês. Eu acho que é um grande ponto de partida para que vocês possam retomar, relembrar ou mesmo iniciar o estudo da língua inglesa e ter ele como algo a se perseguir, considerando a carreira que vocês estão almejando aí através do curso do Técnico de Desenvolvimento de Sistemas. Então, eu acho que vai ter essa função de despertar o interesse, de revisar para aqueles que já sabem e trazer algumas coisas novas. Porque o nome inglês instrumental diz respeito a um tipo de disciplina. Quando surgiu lá atrás, o inglês instrumental ele vem do English as a specific purpose, né? O inglês como propósito específico. Nos Estados Unidos utilizava o inglês para diversos propósitos. Preciso viajar, então eu aprendi inglês para viagem. Preciso ler para leitura. Preciso escrever, então para escrita. E depois veio para o Brasil, né, em São Paulo, na PUC, com o objetivo de leitura. Mas não é só isso. A ideia é que o inglês instrumental seja uma disciplina de formação profissional. Então, ela vai ter elementos que, sim, são básicos, a gente vai revisar a gramática desde o começo, tal, vocabulário, né? Mas também com essa abordagem mais profissional, digamos assim, tá? Então, em dados momentos, a gente vai falar de e-mail, currículo, é,
E mesmo nos diálogos que vocês têm ali no material de vocês, sempre voltado num contexto profissional, né? Então, eu acho que isso torna o curso bastante diferenciado e atrativo, assim. Não é um curso que você tem, por exemplo, numa escola de idioma ou no próprio colégio regular, né? Então, assim, eu espero muito que o semestre seja proveitoso para vocês no sentido de abrir esse leque do estudo da língua inglesa, tá, pessoal? Não por acaso a gente vai começar o nosso estudo da língua inglesa com o mais básico, que é a apresentação pessoal, tá? É, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos lá. É, só um momento que eu estou abrindo aqui. Tá. Então, vou compartilhar aqui, eu estava só abrindo o arquivo, o material para a gente ver o que, que vai ter nessa primeira unidade sobre esse ponto. Gustavo, você que está aqui comigo, qualquer dúvida você pode me interromper, tá? Vamos ver aqui então. Nesse início de material, como eu estava dizendo, já que a gente está falando sobre esse contexto do ambiente de trabalho, a gente vai ter como título a Agenda 1 aqui, How are you? Como você está? E é exatamente isso. A ideia dessa agenda é trazer um diálogo em que a gente veja os principais elementos que são importantes numa apresentação do contexto de trabalho, tá? A gente sempre vai acompanhar esse personagem, o Martin, né? Que ele está em busca do seu emprego, do estágio e tal. E ele vai, justamente no diálogo, se apresentar, tá? E por isso a gente começa com esse vocabulário de apresentação, que são as palavras mais básicas de apresentação que a gente tem. O hi, o hello, lembrando que o hello ele é mais neutro, o hi é mais informal, né? Good morning, good afternoon, good evening, good night. Good evening quando a gente chega, good night quando a gente está se despedindo, né? See you tomorrow, later, have a nice day, bye, goodbye. Nice to meet you, prazer te conhecer, né? E perguntas que a gente tem aqui, né? How is? Como é que tá alguém? How are you? Como é que você tá? E as respostas básicas, I'm fine, thank you, not bad, nada mal, very well. Enfim, o vocabulário é simples aqui, inicial, de apresentação, afinal de contas a gente tem que começar pelo básico, né? Quando a gente quer se apresentar para alguém. Outro ponto que a gente tem aqui é que no meio da apresentação, o Martin é questionado sobre how old are you? Qual a idade dele? Ele fala, I'm 20 years old. Há uma revisão aqui dos números, eu não vou passar, vocês depois podem ouvir com mais calma, né? Fala tanto os números ordinais como os cardinais, né? E o número de telefone, há esse pequeno detalhe, né? Que a gente sempre fala um por um em inglês, two, three, two, one. O zero a gente pode falar zero ou a gente pode falar ou 706, né? Tá? Então tem essa observação aqui, tá? Dos números. Há também dito que eu falei de a gente sempre estar pensando em ambiente de trabalho, esse aspecto. Há esse texto sobre o Vale do Silício, tá? Que eu recomendo que vocês tentem ler e ver o quanto vocês compreendem, que é interessante porque é um texto da área de vocês e tem ali um vocabulário relativo a esse ponto, né? Eu acho que
que cabe vocês a lerem e depois tentarem fazer esse exercício aqui, ó, de relacionar, de correlação das empresas importantes que tem lá, tá? Bom, como uma apresentação pessoal, a gente também vai iniciar na parte gramatical e vocês vão perceber que sempre vai ter essa alternância entre a gramática, o vocabulário, a aplicabilidade disso tudo. A gente começa com o present tense, né? E o presente simples, no caso, com o verbo to be, o famoso verbo to be. No diálogo do Martin, a gente vê a presença do verbo to be em certos momentos. Por exemplo, good morning, sir. What is, qual é o seu nome? My name is, meu nome é Martin. I am here, eu estou aqui. My name is Sarah, meu nome é Sarah. I am, eu sou. How are you, como você está? I'm fine, eu estou bem. A gente percebe a presença do verbo to be sempre nos dois sentidos que ele tem. O verbo to be é uma coisa que os alunos estudam, às vezes não entendem muito bem e tal. Mas ele sempre tem o sentido de ser ou estar, né? Meu nome é ser. Eu estou aqui. Então, sempre esse duplo sentido. Isso gera uma confusão em português, porque a gente tem a separação entre ser ou estar. Em inglês, não. O único verbo significando esses dois elementos, né? Esses dois sentidos, né? Melhor dizendo. Tá? Por que a gente estuda o verbo to be separado? Por causa dessa particularidade de sentido dele, que significa ser ou estar, por causa da particularidade estrutural dele, a gente vai fazer a negativa, a interrogativa de uma forma distinta, e a gente estuda todos os outros verbos separados, né? Tá? Como a gente começa com o verbo to be, a afirmativa dele, I am, you are, he, she, it is, we are, you are e they are, né? Eu sou ou estou, você é ou está, ele ou ela, o it, ele e ela para qualquer, não só objetos animais, mas qualquer coisa que não for pessoa, informação, enfim. Nós somos, vocês são e eles são, né? A gente pode usar a forma abreviada, I'm, you're, he's, she's, it's, we're, you're, they're, né? E a forma negativa sempre acrescentando o not depois, tá? Podendo abreviar também em aren't. Lembrando que as abreviações em inglês sempre tornam mais informais. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for ver o e-mail, por exemplo, de utilizá-las nos contextos que forem necessários e adequados, né? Tá? Bom, tá, o verbo to be é esse. E os outros verbos? O que que a gente faz com os outros verbos? Os outros verbos no presente, eles vão falar de rotinas, né? Eu jogo, por exemplo, I play soccer every day. Eu jogo futebol todo dia. Vai falar de um fato. She works as a programmer. Ela trabalha como programadora, né? A gente vai falar de ações que se repetem. The sun shines bright every day here in Brazil. O sol brilha todo dia, né? Enfim, são esses os sentidos que os outros verbos vão ter no presente simples. E quando a gente fala dos outros verbos, a gente tem duas maneiras tem formas diferentes de fazer a afirmativa negativa. A afirmativa é bem fácil, eu coloco o verbo I love. A única mudança que eu tenho que fazer é no he, she, it, acrescentar o S. Então tem lá, I love, you love, eu amo, você ama. He, she, it loves. Né? A gente precisa fazer essa conjugação. Em português a gente muda muito mais. Ó, amo, ama, amamos, amam. Né? Aqui não, a gente só altera no he, she, it. Na negativa, eu coloco o verbo auxiliar, que ajuda a fazer a negativa, do not, o do e mais o not, ou don't, se eu quiser. E no he, she, it, eu coloco does, porque o S que estava conjugado aqui, ele sai daqui e vem para cá, aí vira does. Does not ou doesn't, tá? Então, na negativa, a gente tem essa característica de usar o verbo do ou does e mais o not, ou a forma abreviada, se vocês quiserem, tá? Todos os outros verbos
com exceção do verbo to be, tá bom? Deixa eu admitir aqui um aluno. Tá. Então, voltando na explicação, a gente tem de um lado o verbo to be, com as suas características que eu falei, de ser ou estar, sua forma afirmativa, sua forma negativa, e todos os outros verbos, né? A gente está falando aqui do presente simples, tá bom? Agora, a gente não viu aqui até o momento como a gente faz a interrogativa, porque quando a gente faz em inglês uma pergunta, a gente tem que fazer algumas alterações. No verbo to be, a gente faz uma mudança na sequência. Então, por exemplo, a gente viu que you are é afirmativa, você está. Aí na pergunta, eu só altero a sequência. Boa noite, Denis. Boa noite, Felipe. Chegaram agora. Então, eu jogo o verbo to be para frente aqui, ó, faço uma mudança de ordem. Where are you from, né? Onde está você, se a gente traduzir ao pé da letra? Olha lá, is he é ele, né? Afirmativa, he is. Interrogativa, eu jogo isso para frente. Is he from China? Ele é da China, tá? Isso no verbo to be. Agora, no caso dos outros verbos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com auxiliar. Então, por exemplo, eu coloco do you play? Não basta só eu. Português, eu mudo o tom de voz, né? Você joga futebol? Você joga futebol. Pergunta afirmando. Em inglês não basta eu fazer só a mudança do tom de voz, eu tenho que colocar o auxiliar para indicar que é uma pergunta. Quando for he, she, it, não é o do e é o does, tá? Does he play football? Ele joga futebol. Então as perguntas em inglês, elas carregam alguma marca para identificar que é uma pergunta. Não é só a mudança do tom de voz, mas uma marca. No verbo to be, a marca é essa inversão, né? Que eu faço is he, are you, eu jogo o verbo to be para frente. Nos outros verbos, essa inserção do verbo auxiliar, seja do ou seja does, a depender de quem a gente está se referindo, se é ele, ela, né? A gente usa o does, tá bom? Por que a gente está falando dessa parte do presente simples? Porque a gente está falando de apresentação pessoal. Então, quando a gente fala de apresentação pessoal, meu nome é, my name is, eu sou brasileiro, eu trabalho. A gente está falando de um contexto em que a gente vai usar os verbos do presente simples. I work, I am, my name is, I study, eu estudo, tá? Por isso a gente está estudando o presente simples. E também porque a gente está fazendo o alicerce do nosso prédio, aí, digamos assim, a gente está passo a passo, começando ali do início do estudo da língua inglesa. Outro ponto que a gente tem quando a gente fala aqui do presente simples são os pronomes, né? A gente tem dois tipos de pronomes em inglês. Tem os pronomes que estão antes dos verbos, que a gente chama de personal subject, que é they are, por exemplo, eles são médicos aqui. E tem os que vêm depois do verbo, geralmente no final da frase. Por exemplo, then, eles, né? Os médicos são eles. Veja, no início, veja que isso gera uma confusão em português, como muitas coisas geram. Porque em português eu tenho uma palavra só, em inglês eu tenho duas diferentes, porque eu estou indicando duas funções diferentes. Aqui é o sujeito, ou seja, aquele que faz a ação, e aquele é o objeto do verbo aqui, né? Então, antes do verbo, a gente vai usar o I, you, o he, o she, o it, o you, we, you e they. Depois a gente tem o me, you, him, her, it, us, you e them, tá? Então a gente tem essa divisão de pronomes, de um lado eu, você, ele, ela, nós, vocês e elas. E aqui meu, mim, vai depender. Talk to me, fale comigo, né? Bring this to me, traga isso para mim, sim vai, tá? O it aqui, lembrar que o it, acabei de falar antes, mas retomando, ele pode ser para qualquer coisa que não for pessoa, informação, objeto, enfim, etc. Ele e ela
para tudo isso, tá? No final, ele faz uma revisão aqui do alfabeto, que eu falo para vocês tentarem ouvir com calma, praticar, principalmente as vogais que confundem, e depois tentarem aí soletrar o nome de vocês como exercício de pronúncia. Eu acho que é um exercício de pronúncia bem interessante. Então, pessoal, eu queria hoje trazer basicamente esse panorama do que a gente está estudando, né? Nos próximos encontros, vocês vão ver que eu vou separar ali alguns exercícios extras, algumas coisas para a gente praticar além aqui do que está na agenda. Eu sempre vou fazer esse panorama, essa revisão, comentar algumas coisas que eu acho que são importantes comentar, que vão ali além da apostila, né? Muita coisa às vezes passa, enfim. Mas eu também gosto de trazer algumas coisas de complemento, tá? Hoje eu acabei me separando porque eu queria falar da disciplina, enfim, e tomar um pouquinho de tempo nesse aspecto também, né? Que é o que eu fiz no início do encontro síncrono de hoje. Deixa eu só puxar isso daqui aqui. Aí, nessa agenda, tá meio lento o Teams aqui. Logo, logo a gente vai, acho que migrar do Teams, não sei ainda o que a gente vai usar, mas eu só acho que o Teams tem hora que muito devagar. Trava muito, enfim. Nessa agenda eu queria comentar duas coisas, né? Primeiro, esse fórum que eu separei, muita gente já participou. É um fórum que é uma apresentação pessoal, que é os espaços aqui para vocês completarem com as informações que são importantes. Então, é um exercício extra, eu diria, do conteúdo da Agenda 1 e já é um preparo para o que vocês precisam fazer no fichário, né? A ideia do fichário é como se estivesse numa entrevista de emprego e tem esse roteirinho e que vocês utilizem aí a inteligência artificial e o Canva, né, para criar um personagem de vocês, aí, um avatar, e vocês fazerem essa apresentação pessoal. Pode ser algo simples, não se preocupe, muito aluno fica assim, mas professor, se eu só responder as perguntas que estão ali, tá ótimo, fazendo o que está sendo solicitado, você já garante a sua nota, né? Precisa fazer o que está solicitado. Professor, gostaria de ir um pouco além, praticar um pouco mais. E se eu cometer uns erros? Tudo bem, se você cometeu os erros porque foi mais além, não tem problema, desde que você acerte ali o que foi solicitado, o mais além é uma forma de vocês praticarem, né? Eu não vou descontar ponto. Então é basicamente isso. Vocês têm que aqui seguir esse roteirinho, essas perguntas, criar essa apresentação no Canva aí, e enfim, né, compartilhar comigo aqui para que eu possa fazer essa correção, né, tá? A gente está nesse início, é um início mais simples, como eu disse, né? A gente vai começar da base, sempre fazendo essa correlação com o mercado de trabalho. Acho que isso é muito importante, que vai ser. Espera um pouquinho. Que vai ser principal aí nossa, né? Da gente fazer essa correlação com o mercado de trabalho. Deixa eu voltar aqui. Abrir uma coisa aqui, eu tinha aí, pronto. Sem fazer essa correlação com o mercado de trabalho, a gente vai aprofundando, né, estudando outros elementos e tal, ao longo das agendas aí, tá bom, pessoal? Outro ponto é que muito aluno pergunta sobre a questão de dispensa. Logo, a coordenação deve enviar uma mensagem para vocês, via quadro de avisos, especificando as coisas que são necessárias para pedir dispensa. Alguma dúvida
Gustavo, Denis, que estão aqui acompanhando. Sem dúvida. Então, tá bom, Denis, obrigado. Pode ser entregue em PDF, Gustavo, sem problema nenhum. Muitos alunos às vezes relatam que tentam fazer o vídeo, aí tem uma limitação, né? Mas se quiser fazer vídeo, aí compartilhe o link, se tiver limitação, né? Mas PDF já está excelente, já cumpre também, tá bom? Então acho que é isso, pessoal. Eu vou finalizando aqui. Eu volto daqui a 15 dias, sempre os encontros serão quinzenais, tá? Vou parar a apresentação. Eu sempre compartilho também via YouTube pelo quadro de aviso para quem não consegue passar. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem assistir depois. E assim, qualquer dúvida me procure no Correio Tech, o que vocês precisarem, eu estou à disposição. E que a gente tenha um ótimo semestre aí de muito aprendizado na disciplina de inglês instrumental, tá bom? Obrigado, Denis, pela presença. Obrigado, Gustavo. Uma boa noite para vocês. Obrigado, Denis, para você também.